Estamos perdendo medo dos grandões aí? Eu não sei se perdendo medo, só que a gente está se dando um valor que talvez antes a gente não se dava. Ou que a gente acha que não deva se dar, porque ontem a expectativa em relação ao jogo do PSG e o Botafogo, gente, eram expectativas reais sobre dois times em situações completamente diferentes, de ligas diferentes. O PSG é o melhor time atualmente. O Botafogo tem as suas qualidades, tem as suas peculiaridades. Há um trabalho sendo feito, há jogadores profissionais. Só que a gente sabe da dificuldade que seria ganhar do PSG. E aí o Botafogo faz uma partida irretocável, individualmente falando e também coletivamente muito certa. Eu tinha citado, inclusive, ontem aqui que o Renato Paiva salientou, temos que fazer um jogo perfeito. E o Botafogo fez um jogo perfeito. O jogo é jogado, se define ali 11 contra 11, foi o que o Botafogo fez. Não sei se é medo, Espímpolo, mas eu acho que os torcedores brasileiros como um todo de seus times, da seleção brasileira, tem que se dar o valor também de que aqui também é feito um bom trabalho. Tem dificuldade? Sim. É uma liga que precisa melhorar? Sim. A gestão do futebol brasileiro precisa melhorar? Com certeza. Mas também temos qualidades. Você responde a nossa enquete aí pelo @bola na rede RTV, @bola na rede RTV. Eu quero ouvir a opinião de vocês, Assunção e Fernando Fontana. Tudo que a Yara falou, isso aí, do Renato Paiva, exatamente. Ontem, na entrevista depois do jogo, foi o que ele falou. E o que eu acho, Márcio, é o seguinte. O brasileiro, ele nunca teve medo do futebol europeu, até porque os melhores jogadores da Europa são brasileiros. A gente vê aí o Vini Júnior se destacando no Real Madrid, a gente tem Rodrigo, a gente tem outra galera que, jogando na Europa, são muito bons. E o que acontece é o seguinte, o brasileiro, ele não desaprendeu a jogar. É que o brasileiro, ele tem a qualidade técnica e a partir do momento que você coloca um pouquinho mais de intensidade, você iguala o europeu. Então, ontem deu nitidamente para ver isso aí, que o Botafogo colocou a intensidade que o Renato Paiva treina, que os clubes europeus têm, e o Botafogo colocou essa intensidade. E com a qualidade dos jogadores brasileiros, dá nisso aí que deu. Ontem a gente viu um excelente Botafogo, a gente viu um Palmeiras jogando muito bem, a gente viu um Flamengo e um Fluminense jogando muito bem também. Então é isso que os brasileiros têm que fazer, é colocar um pouquinho mais de intensidade, porque qualidade técnica a gente tem. O Luiz Henrique falou disso, né, Fefon? Que nunca nesta temporada alguém havia jogado com tanta intensidade e marcado tão bem o time dele como aconteceu ontem. Exatamente. O Botafogo teve ontem uma atuação impecável. O Botafogo ele foi perfeito em todos os aspectos. No setor defensivo, porque o Botafogo realmente fechou todos os espaços que o Paris Saint-Germain tinha, né, para jogar contra a equipe do Paris Saint-Germain, e tinha ainda um desafogo, porque ele jogou o Savarino pelo lado esquerdo, o Arthur pelo lado direito, que eram jogadores que prendiam a bola lá na frente, até para dar um respiro para a equipe do Botafogo, para tentar armar o contra-ataque com o Igor Jesus mais centralizado. Quando os dois desciam, o Savarino e o Arthur, o Botafogo fechava aqueles espaços, né, para apoiar os laterais com os volantes, com o Gregori indo muito bem pelo lado esquerdo, o Marlon Freitas indo muito bem pelo lado direito para fechar aqueles setores para ajudar os laterais, já que o Paris Saint-Germain, ele tem muita força pelos lados do campo. Então, foi uma atuação perfeita. O Botafogo não deixou o Paris Saint-Germain jogar, e aí muita gente fala, o Paris Saint-Germain não entrou com o time titular inteiro. É verdade, alguns jogadores começaram na reserva, não é o time titular do Paris Saint-Germain que entrou, mas isso não importa, porque depois esses jogadores entraram no decorrer do jogo e também não conseguiram fazer nada. Parabéns, uma vitória gigantesca, a maior vitória de um time neste Mundial foi contra o Paris Saint-Germain, que é o principal time da Europa. Você sangra por dentro. Ninguém esperava isso e realmente foi impecável. Parabéns ao Botafogo, de verdade, uma vitória assim maiúscula. Nada como um dia após o outro, né, meu Brasil? Para a audiência rotativa da nossa televisão, ontem o mesmo senhor Fernando Fontana, que está aqui bajulando o Botafogo, deu risada e deu de ombro quando disseram da possibilidade do Botafogo vencer. Inclusive disse, eu não dei risada. Botafogo é barro. Eu não dei risada. Eu sim, por dentro o senhor viu. Por dentro o senhor viu. Não dei risada, eu não vou admitir isso. Não dei risada, não. Aqui é fogão. Isso eu não fiz. Eu achei que o Botafogo não fosse ganhar mesmo, isso eu achei. Mas sabe o que eu acho? O senhor falou goleada. Sou brasileiro. Nem combina. O senhor nem sabe cantar música, Fefon. Nem combina com o senhor cantar isso. E digo mais, se você chega na Argentina, deixa eu parar de terminar. Peraí.
Com Aí, muito bom, O que ele tomou hoje? quando você chega na Argentina... Com muito amor. Deixa o Pavarotti terminar. Ele tá tirando o seu foco, Ei, você tá caindo. eu não caio. Você tá caindo. Eu não caio. Sou É porque o triplex na sua cabeça. Tá caindo. Na verdade, não. muito Brasil sabe, eu tive uma professora Com chamada Dona muito Maria Helena, que ela falava, quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então, eu tô esperando ele parar de Sou cantar. Aí eu falava, brasileiro. outro burro, pronto.